Olá, meu nome é Priscila Gasparello e eu sou professora de Vigilância Sanitária. Nós vamos agora levar o módulo 8 e a gente vai conversar sobre vários assuntos relacionados de fato, às diretrizes da vigilância sanitária. É um momento que a gente vai interagir, que a gente vai falar bastante, a gente vai trocar muito e a gente vai trocar bastante coisas relacionadas de fato ao fator do sanitarismo, dos controles, das legislações. A gente vai falar como é que a vigilância sanitária está inserida dentro do processo de trabalho de vocês e aonde a gente vai buscar as informações, de que maneira que as coisas funcionam e como é que a gente pode utilizar essa ferramenta tão importante, esse setor tão importante da saúde pública, de vigilância sanitária, dentro do setor de vocês e dentro da visão de vocês, que vocês estão levando agora na situação toda que envolve esse momento, né? Que não é um momento assim tranquilo, é um momento bastante intenso, aonde quanto mais a gente tem conhecimento, melhor fica para a gente poder entender, interferir, modificar, transformar, proteger. Então a gente vai começar a falar um pouquinho do que é vigilância sanitária e a gente vai agora transformar esse conceito, tirar o conceito da vigilância sanitária como sendo uma coisa punitiva ou uma coisa fiscalizadora simplesmente. Então, para a gente poder entrar dentro desse conceito, a gente hoje, especificamente nessa aula 1, a gente vai falar sobre os conceitos que abrangem a história da vigilância sanitária, como a vigilância sanitária chegou no Brasil, de que maneira que ela foi colocada, quais são as questões que estão associadas a ela, por que a gente vai falar sobre história, e é muito importante a gente falar sobre isso. Geralmente, quando a gente fala sobre história, vem na cabeça da gente um momento muito genuíno da gente dentro da formação da gente, né? A gente geralmente lembra de história, a gente começa a pensar nas aulas de história que tivemos na escola, que tivemos na formação da gente, e geralmente remete para a nossa geração, para o pessoal mais ou menos da nossa idade, não é mesmo? Coisas relacionadas a datas, a nomes, a lugares, a decoração, a decorar, né? A famosa decoreba, né? Então, para a gente não cair dentro de fato, de remeter esse assunto da história enquanto datas, lugares, horários e etc., coisas que remetem a só decoreba mesmo, eu acho importante a gente resgatar o que significa dizer a história, para a gente poder entender melhor, porque assim, todos os processos que a gente passa na vida, é preciso a gente ter uma compreensão melhor do que aconteceu, justamente para a gente fazer melhorias nas atitudes tomadas atualmente. Então, para a gente poder entender a história, por que a gente tem uma aula para falar sobre história, cidadania, os conceitos mais básicos, né? Os planejamentos, por que a gente precisa dessa aula de vigilância sanitária? Para a gente poder entender a cultura ao qual a vigilância sanitária está inserido dentro do nosso contexto. E a história da vigilância sanitária, ela está muito baseada dentro de um poder de polícia, de um poder fiscalizador, dentro de um poder um pouquinho mais afastado da população. É muito importante a gente entender, nesse momento, que a vigilância sanitária, ela é extremamente complexa dentro do nosso processo de vida. Primeiro, por quê? A vigilância sanitária, ela traz para a gente um processo de proteção e de promoção à saúde. E aí é importante a gente despertar dentro de cada um de nós aonde se encontra saúde e aonde a vigilância se encontra. Pensa comigo, vocês acreditam que a vigilância sanitária está aonde? Aonde a vigilância sanitária está presente hoje? Por exemplo, dá uma olhada aqui no ambiente que a gente está. A vigilância sanitária, ela está presente nesse ambiente? A vigilância sanitária está presente no ambiente ao qual vocês se encontram agora, nesse momento? Por exemplo, eu estou tomando uma xícara de chá. Alguém aceita um golinho? Essa xícara de chá que eu estou tomando, ela tem a vigilância sanitária. Vocês acreditam que a vigilância sanitária ela está inserida dentro dessa xícara de chá? Então, eu uso óculos, não botei para não ficar tão feio, né, gente? Vamos combinar. Mas o óculos que eu uso
a bijuteria que eu uso, as questões que eu uso, isso aqui está inserido na vigilância sanitária? O aparelho ao qual agora a gente está se comunicando nesse momento, ele está inserido dentro da vigilância sanitária? De que maneira? É importante a gente entender que a forma com a qual nós consumimos, a forma com a qual nós vivemos, a nossa realidade, a vigilância sanitária está presente em todos os lugares. A luz que está me iluminando agora, o celular que está captando a minha imagem, as câmeras, o computador, o óculos, o chá, enfim, a cadeira que eu estou sentada, em todos esses lugares a vigilância sanitária ela está extremamente presente e extremamente controlando, tentando controlar determinadas ações que façam a promoção da minha saúde. Seja a degradação dela, ou seja um mau uso da minha saúde, ou seja para beneficiar a minha saúde. Então é muito importante a gente entender dentro de um contexto mais abrangente que a vigilância ela não está ali para simplesmente fiscalizar e fazer com que a norma seja cumprida. E aí a gente vai falar em encontros posteriores, nos próximos encontros, o que significa dizer essa legislação, como a gente vai acessar, aonde está essa informação, que legislação sanitária é essa. A gente vai começar hoje dando como se fossem assim, algumas pílulas de informação. Então, assim, como é um primeiro encontro, como é um momento onde a gente está se adaptando, é um processo complicado, até mesmo porque a gente está distante, eu não estou escutando a voz de vocês, a gente não está tendo um feedback imediato, mas daqui a pouco a gente vai estar junto, a gente vai ter esse momento de se encontrar, nem que seja virtualmente, mas de trocar as ideias. É muito importante que vocês façam as anotações do que eu vou falando agora, para vocês poderem, de fato, tirarem as dúvidas e a gente poder discutir isso com mais proximidade do que eu tô falando. Então, vamos começar pelo começo? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vê dentro da vigilância sanitária, um breve histórico da vigilância sanitária, é que a vigilância sanitária ela chegou com a chegada da família real aqui no Brasil. Foi em 1808, quando chegou a família real no Brasil, a gente teve algumas questões ali para serem adaptadas. Por quê? E é bem interessante a gente falar sobre isso agora, nesse momento, porque foi a entrada de um grupo de pessoas que estavam vindo de outro continente, chegando até nós depois de meses a fios dentro de um navio, confinados, como a gente está agora, e trazendo uma série de doenças, uma série de produtos, uma série de serviços, uma série de situações onde a gente estava começando a interagir de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais intensa, digamos assim. Foi um momento onde essa população que estava num navio, que estava cheio de pessoas, né? As pessoas estavam trocando ali, elas entraram num país onde dentro do nosso território não tinha uma quantidade de gente tão grande sendo trocada e não tinha essa visibilidade, essa cultura também da saúde como uma forma de controle, de tratamento. Eles trouxeram essa questão, essa cultura de saúde mais europeia, né, na verdade, e eles trouxeram isso de uma maneira mais intensa e junto com essa cultura do tratamento, do remédio, do controle sanitário, né, de fato, que é uma cultura europeia pra gente, eles trouxeram isso pra gente de uma maneira muito mais intensa, e não só isso, eles trouxeram também as doenças, os piolhos, as sarnas, o escorbuto, enfim, uma série de situações ali onde a gente precisava entender qual era o processo saúde e doença, e dessa maneira a gente precisava também controlar os processos de saúde e doença. Existiu nesse momento assim um processo muito intenso de fiscalização da saúde tendo que ser fiscalizada, do momento dessa troca intensa. Se vocês repararem bem nas pinturas do retrato, né, o retrato da época, muitas pessoas andavam com lenços na cabeça, as pessoas elas tinham uma preocupação maior com os lenços e tudo, por conta justamente da epidemia que se teve de piolho, né,
no momento da chegada da família real aqui no Brasil. Então foi uma preocupação, porque as pessoas começaram a padecer de fato com as coceiras na cabeça e tiveram que fazer alguns tratamentos, e isso acabou sendo como se fosse uma cultura de vou ficar bonito, vou colocar aquele turbante na cabeça, mas na verdade a origem do turbante era de fato o controle dos piolhos, porque eles ficaram muito tempo cerceados dentro de um navio, e a troca de piolhos foi muito intensa ali, a chegada também junto com os negros que ficaram dentro de um lugar muito confinado, sem nenhum tipo de salubridade. Então isso tudo foram trazendo os corpos que trouxeram, os ratos, as baratas, enfim, essa troca muito grande, né? Essa a gente fala que foi uma socialização dentro da ecologia, é uma inserção de seres vivos, né? Dentro da ecologia, né? Que a gente trabalha muito dentro desse esquema mais amplo da vigilância sanitária, foi uma inserção de pessoas e de seres vivos de culturas diferentes, com processos diferentes e que trabalhavam de uma maneira diferente. Então isso também foi o momento de entrar dentro de um processo de fiscalização. E nesse momento, no Brasil colônia, a gente teve a ênfase do controle dos ofícios, sabe assim, né? Do tipo, olha, você pode passar daqui para cá. A gente começou a ter um controle mais sério dentro disso, dentro de um processo de fiscalização e punição pura e simplesmente, sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de orientação. Então é daí que vem a cultura de que a vigilância sanitária tem o poder de polícia, pura e simplesmente. Ele veio para me fiscalizar, ele veio para me punir. A vigilância sanitária está entrando no meu estabelecimento, ou então eu uso a vigilância sanitária para punir, para poder tirar como se fosse mesmo um processo de pressão. Veio desse momento do Brasil colônia e se estabeleceu durante muitos anos, e há poucos anos, na verdade, a gente vem tentando mudar essa visão da vigilância sanitária e colocando a vigilância sanitária muito mais no caráter educacional, ou seja, esclarecedor, que já foi mais do que comprovado que o fato de eu educar a minha população, ou seja, a pessoa que fabrica, a pessoa que distribui, a pessoa que compra, o consumidor propriamente dito, traz para mim não só o benefício da não punição, mas sim traz para mim a prevenção de coisas que hoje em dia a gente poderia não estar passando nesse momento. E a gente vai falar beça disso, a gente vai ter vários encontros para a gente conversar sobre isso, beleza? Então, entrando dentro do nosso processo, assim, né, o período todo anterior também, né, logo depois do período do Brasil colônia, que a gente tem bastante, a gente vou dar uma retrocedida para a gente poder entender. A chegada da família real, ela veio com o interesse de garantir o comércio, né, dentro do comércio do Brasil com a Europa. Então, assim, veio dentro disso, então, para garantia desse comércio, para a gente entregar o material lá limpo, para a gente entregar o que a gente produzia limpo e não ter a doença, a gente começou a fazer controles aqui para a saída do material para lá. A necessidade do controle entre os portos e, na verdade, hoje em dia, né, portos e aeroportos, no caso, né, e fronteiras, mas naquela época de Brasil colônia a gente não tinha, né, os aeroportos, né, porque ainda não tinha sido inventado avião. Então os controles eles ficavam mesmo nos portos e nas fronteiras, de como é que a gente trabalhava com isso, como é que era aquele controle para o produto sair, para a gente, era o interesse comercial que baseava a vigilância sanitária no início do nosso processo. Eu tinha um foco muito dentro da contenção das epidemias. E aí a gente hoje está vivendo uma pandemia, a gente está entendendo um pouquinho mais esse dimensionamento, né, da importância da vigilância sanitária para esse processo e como é que a gente poderia ter, na verdade, controlado melhor, diminuído maiores riscos de pandemia. Com os aeroportos hoje em dia as coisas ficam um pouquinho mais delicadas porque as viagens são rápidas, a circulação de pessoas é muito maior, mas naquela época do Brasil colônia, com a chegada da família real, as coisas eram realmente bastante demoradas, então a gente tinha como criar processos e fazer processos ali um pouquinho mais rígidos com relação a isso. Após esse período, né, que é um período que a gente começa a trabalhar com o Brasil República, a gente começou a caracterizar os sistemas de saúde dentro do nosso processo da vigilância sanitária, e aí a gente começou a trabalhar com a estrutura essencial voltado para a doença, doenças específicas, processos específicos, e a gente começou a trabalhar em cima da doença.
e a gente trabalhava acima assim da cachumba, difteria, sabe assim, a gente foi trabalhando em cima dessas doenças para poder minimizar não só agora os custos e minimizar também a questão, tirar só do processo de comércio, e começou a trabalhar com o sistema de saúde dentro da população, porque foi visto que o fato de eu trabalhar com a minha população ficaria melhor para o meu processo de comércio. Então isso acabou tendo algumas coisas relacionadas a um cunho mais preventivo. Óbvio que ainda tinha um grande descaso com a prevenção, até mesmo por conta de todo o processo científico que a gente vivia na época. Não existia uma prevenção, assim, a visibilidade da ciência não era muito na prevenção, e sim na cura. Então se trabalhava essencialmente no Brasil República dentro da cura. E pouquíssimo se falava no processo mesmo de prevenção e promoção da saúde, bem-estar e a qualidade de vida. Então, logo depois da proclamação da República, teve o início de uma administração sanitária estadual. Então, assim, logo depois que a gente teve a proclamação da República mesmo, foi-se vista a necessidade de se organizar dentro dos estados esse processo administrativo de saúde. Cada estado tinha uma característica e foi se vendo a necessidade de colocar e agregar valores às características ali geopolíticas, propriamente geográficas mesmo de cada estado. E aí começou a se organizar dentro disso. Eu não poderia trabalhar, por exemplo, com o estado do Pará, igual eu trabalho com o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu tenho fatores climáticos diferentes, eu tenho doenças diferentes associadas a determinadas populações e a determinados ambientes. E nesse momento, né, que a gente começa a verificar a questão da vigilância ambiental, e começou a abrir a vigilância ambiental dentro de um processo de caracterização dentro da vigilância sanitária, e começou a se agregar valores dentro disso. Obviamente que naquela época eu não tinha uma visão tão, como eu posso te dizer assim, tão ecológica, tão ambientalmente discriminada, justamente porque não se tinha essa visão ainda, mas era uma questão voltada para dentro das especificidades das doenças que atingiam cada população e do ambiente ao qual elas se encontravam. Existe aqui a formação de órgãos de vigilância sanitária nas unidades federativas. Então, assim, a gente começa a ver a vigilância sanitária de uma maneira mais organizada, logo depois disso, né? A gente começou a ver também nesse momento, de fato, o poder de polícia, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente, que a vigilância sanitária começou a ser utilizada nesse momento. O poder de polícia, ele era necessário, porque eu tinha uma fase das penalizações, de penalizar para a pessoa poder sentir o que estava acontecendo, mas como eu falei anteriormente, é muito importante a gente ter em mente que a penalização, ela foi uma questão cultural, e hoje em dia a gente vê a penalização como uma última instância de um processo, e é um processo muito mais de orientação, de um cunho orientativo, para trazer isso para a gente de uma maneira melhor e uma maneira mais ampla de continuidade dos processos. E não, eu vou fazer só para não ter a punição, eu vou fazer só para não ser fiscalizado, eu vou fazer sim para ter uma prevenção de saúde, uma promoção de saúde. Isso é bem legal a gente falar também, tá? Ao longo do século XX, a gente teve inúmeras reformas dentro desses processos e dentro dessa estrutura mesmo, com uma maior e menores envergaduras, ou seja, de maiores amplitudes, de menores amplitudes, de questões mais específicas e de questões mais amplas. Isso também é bem importante, justamente para a gente poder fazer uma normatização, bem principalmente dentro do século XX, relacionada a áreas de medicamentos e áreas de alimentos, que a gente vai falar bastante sobre isso mais um pouquinho lá na frente, beleza? Na década de 50 teve alguns marcos que eu acho que é bem importante a gente falar, que a gente teve a criação do Ministério da Saúde, e isso deu uma organização maior. Além do Ministério da Saúde, eu comecei a criação também dos laboratórios de controles, que a gente chama que são os laboratórios de controle de drogas, de medicamento. Eu começo a fazer um controle maior. Que medicamento que eu posso, que medicamento que eu não posso, o que é um medicamento, eu tive a classificação disso e trabalhei em cima disso. Ou seja, a gente ainda é muito novo, a gente só tem 70 anos em cima dessa história. A gente fala 70 anos, parece muito, né? Mas 70 anos é muito pouco, devido à importância, devido às interações dos medicamentos e das drogas com relação a nós, né?
as reações, ações e reações. Então a gente ainda está, eu acredito que a gente ainda está engatinhando dentro desse processo, a gente é muito novinho ainda. Bom, na década de 60 eu tive regulamentado o Código Nacional de Saúde, 1961, então isso daí foi bem legal. Ó, gente, só pra gente ficar bem claro, tá? Não existe necessidade de a gente decorar, não, só pra vocês poderem entender o que está acontecendo. E aqui, é assim, não só para vocês poderem entender mesmo, década de 60, imagina todo mundo com aquelas saias rodadas, brincando de bambolê, só para dar uma quebrada no clima. O Regulamento Nacional de Saúde foi feito, então a gente começa a ter um regulamento, a gente começa a ter norma, a gente começa a ter decreto, a gente começa a ter lei, a gente começa dentro disso a edição de decreto, a melhoria dos decretos. Então, assim, é muito legal a gente ter em mente que foi na década de 60 e no iniciozinho da década de 60 que isso se deu, que a gente estava com uma mentalidade de muito de o Brasil do futuro, questões muito voltadas a estruturas muito rígidas, a gente estava dentro de um país em crescimento, em expansão, a gente estava mesmo dos 5 anos em 10, 10 anos em 5, enfim, a gente estava num movimento de muita prosperidade dentro do país e nesse momento a gente começa a colocar as coisas dentro do seu devido lugar. Bom, na década de 70 houve uma intensa produção de legislação, porque a gente já entendeu como é que funcionava e a gente começou a produzir enlouquecidamente. E são legislações que a gente usa até hoje, são legislações que baseiam a gente até hoje, são os fundamentos da ação da vigilância sanitária, foram feitos na década de 70. Início, meio e fim a gente produziu muito, falamos muito sobre comercialização, a gente tem até hoje essa legislação é vigente, a gente falou muito sobre produção, também é uma questão que até hoje ela é vigente, a lei número 6360 de 1976, que a gente vai falar dela pra caramba, 6360, que ela é a produção, é onde a gente começa a avançar dentro do processo produtivo dentro do país e a gente começa a ter um processo muito voltado a fábricas. Fábrica de doce, a gente começa a ter fabricação, então a gente começa a aumentar a industrialização e com isso a gente começa a fazer a formulação das nossas próprias leis, com as nossas próprias culturas. É muito interessante que antes da década de 60 ali, na década de 60 mesmo, a nossa cultura é uma cultura muito voltada à Europa, então assim, são legislações muito similares e até muito restritivas com culturas europeias. E agora não, na década de 70, a década de 70 deu pra gente uma personalidade maior. Então, assim, é legal a gente falar que as nossas legislações, elas são muito baseadas, ou seja, elas têm um modelo europeu, a gente usa a legislação europeia, a cultura europeia, para trazer para a gente subsídios, a base, a solidez da nossa legislação, mas na década de 70, na verdade, a gente começa a dar para essa visão europeia a nossa característica do nosso país e da amplitude que a gente tem de território, né? É bem interessante a gente falar sobre isso nesse momento, a gente está passando agora por um processo pandêmico, e a gente é um continente, a gente é um país continental, a gente tem fronteiras muito com territorialistas, né, com a América Latina, Argentina, Paraguai, Bolívia, enfim, mas a gente é um país de proporções continentais, então pra gente a coisa realmente é mais intensa, é mais ampla, e por isso a determinação da vigilância sanitária na década de 70, talvez com a visibilidade do país, do tamanho do país e das alterações políticas que estavam acontecendo naquele momento, até mesmo de uma certa rigidez, trouxe para a legislação e para a legislação sanitária, para a vigilância sanitária, de fato, legislações que asseguravam maior penalidades, colocavam as penalidades de uma maneira um pouquinho mais rígida e traziam isso com uma rigidez maior. Isso a gente vai falar bastante dentro das legislações aqui, que é a 6437 de 1977, que até hoje a gente utiliza ela como base. Temos aí reformas sanitárias, da legislação sanitária em andamento, então assim, tudo que a gente está falando aqui, a gente está revisando, está tendo algumas revisões, então é bem interessante a gente falar sobre isso agora nesse momento, ok? Na década de 70 ainda, a gente criou em 1950 o Ministério da Saúde e em 1976 a gente teve ali o processo de reestruturação
do Ministério da Saúde e transformando a Vigilância Sanitária numa Secretaria Nacional. Então eu tenho a criação da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Isso é bem interessante, isso dá pra gente um processo muito ligado farmácia, eu saio da botica, entro na farmácia, eu tenho a diferenciação entre drogaria, farmácia e boticário, sabe assim, né? Tipo, isso traz pra gente um processo de amplitude e eu trabalho mais uma vez na intensificação dos portos, aeroportos e fronteiras, porque aí eu começo a ter uma grande e vasta mudança do comportamento social do mundo. Eu começo aqui os processos de globalização através das viagens aéreas rápidas. Eu começo a popularizar a viagem aérea, eu começo a trabalhar dentro disso, e aí a secretaria começa a ter maiores responsabilidades, a vigilância sanitária começa a absorver um número maior de responsabilidades, bem como não só nos portos, aeroportos e fronteiras, a gente vai falar bem disso mais uma vez, mas como os produtos farmacêuticos, ato médico, e começa a trabalhar dentro de um número maior de responsabilidade mesmo. A Secretaria de Vigilância Sanitária, ela começa a entrar dentro de um controle de qualidade de produto, e aí a gente começa a ter os sistemas da qualidade e os manuais da qualidade começando a trabalhar ali dentro da área de cosméticos, alimentos, domiciliantes e, enfim, medicamentos propriamente ditos, quais são na verdade, a qualidade aqui começa a ganhar um prumo maior, ok? E a gente começa a falar disso e a gente começa a trabalhar dentro dessa área e avançando para a década de 80 e entrando dentro disso, trabalhando dentro de um modelo mais estruturado da esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Dentro desse momento, a gente começa a classificar, ou seja, foi na década de 70 que a gente começa a classificar a vigilância sanitária ainda mais específico, que a gente sai do pós-república e entra dentro do processo mesmo, onde a gente começa a se estabelecer enquanto características mais restritas a municípios. Ok? Isso é bem interessante porque na década de 80 eu tenho uma afirmação, na verdade, da necessidade de uma política nacional de vigilância sanitária integrada a uma política nacional de saúde, ou seja, a gente começa a entender que a vigilância sanitária ela não é um braço do Ministério da Saúde, né? Ela começa a entrar dentro de um processo, ela não é uma parte, ela precisa estar um pouquinho mais distante para poder entender, fiscalizar e olhar do lado de fora o próprio Ministério da Saúde e para você não entrar dentro de uma soma simplesmente, e sim de um processo de agregar. Então, assim, a Vigilância Sanitária em 1985, no Seminário Nacional, que foi criado naquele momento, teve o objetivo principal de falar sobre as políticas de vigilância sanitária propriamente ditas e integrá-las, né, de fato, à Política Nacional de Saúde. Então, assim, é um momento onde eu me aproximo a vigilância sanitária se aproxima do Ministério da Saúde, porém, ela verifica que ela não é parte totalmente integrante, que ela tem um papel diferenciado dentro disso, justamente para agregar valores, para trazer isso dentro dos valores. E aí acontece em 1986, né, a Conferência Nacional do Consumidor. E nesse momento a gente começa a entender, que é bem legal a gente falar sobre isso, que ali na década de 80, no final da década de 80, a gente começa a entender o consumo. E é bem interessante que é um momento muito de boom, o início de fato da globalização, do consumo globalizado, todo mundo consumindo o mesmo estilo, trabalhando da mesma maneira, tendo os mesmos focos, desejos, enfim, e trabalhando dentro disso. E aí a gente coloca a vigilância sanitária dentro do Código do Consumidor. É muito legal a gente entender que tudo que a gente consome, a vigilância sanitária está lá, mas não consumir necessariamente seja compra. Necessariamente o consumir ele está ligado à absorção daquela interação de nós, seres humanos, ou nós, animais, né, também, nós enquanto animais, né, porque os animais eles estão muito inseridos também dentro dessa proposta, e a melhoria, o controle, a prevenção. Nesse momento, em 1986, isso aconteceu, e na década de 90 a gente começa a ter a estrutura de uma secretaria de vigilância sanitária, né, que é a SVS. Quando a gente trabalha com isso, a gente começa a ter mais independência dentro dos processos. Essas independências, elas acabam vendo algumas questões. E aí, eu vou fazer até uma
um pequeno adendo dentro disso, que a vigilância sanitária ela trabalha através de tragédias. Como assim? Aconteceu um processo, a vigilância sanitária vai lá ver o que aconteceu, ela tem uma responsabilidade sanitária em cima disso, e em cima dessa responsabilidade sanitária, ela age em cima dessa responsabilidade sanitária. Por que eu tô falando isso? Porque assim, aconteceu, por exemplo, eu tenho uma tragédia aqui com os pacientes renais crônicos, né? Porque eu tive alguns problemas na década de 90 relacionado a isso, e aí eu tinha uma série de problemas das pessoas que faziam hemodiálise, da água da hemodiálise, da qualidade do sangue da hemodiálise, o sangue que não estava controlado com relação a essa qualidade. Eu tive uma série de tragédias associadas a isso, com morte. E aí a vigilância sanitária entrou para fazer como se fosse uma investigação. A vigilância sanitária tem um caráter investigativo muito apurado dentro da visão de vigilância. Que o vigiar é observar, é o ver, é o verificar, é de fato a questão de você estar mexendo com aquilo de uma maneira mais criteriosa, é olhar com critérios fatos ocorridos. Então, assim, essa criticidade, esse critério que se é utilizado na vigilância sanitária, ele acaba acontecendo pós-tragédia. Então, assim, logo depois de uma tragédia, logo depois que acontece algum fato, as coisas se modificam e a vigilância sanitária acaba ganhando um corpo maior. Acaba modificando não só as legislações, mas a maneira com que é visto determinados processos. Como a gente tem tudo, a vigilância sanitária está inserida em tudo, é muito difícil fazer um controle de tudo. Eu não tenho como controlar tudo, está tudo sobre a minha mão, está tudo sobre a minha rede. Não é isso que a gente consegue, é muito fantasioso, é muito utópico falar que a vigilância sanitária, ela trabalha com essa questão muito controlada. Então, assim, após as tragédias, a gente consegue ver onde estão os gaps, onde estão, como se fossem assim, os vazios, né? Onde estão, na verdade, os portões que estão dando a abertura para ter problemas. Então, logo depois disso, a gente começa a perceber que a vigilância sanitária, ela começa a se mexer em cima disso. Por exemplo, com esse processo nosso pandêmico, a gente já está começando num processo de vigilância sanitária de olhar mesmo que tipo de fiscalização eu posso fazer melhor, né, na verdade, que tipo de fiscalização melhor eu posso fazer nos portos e aeroportos, no caso nosso aqui, aeroportos mesmo, como é que essa doença entrou, como é que as coisas entraram, como é que eu posso bloquear isso ainda dentro do avião, como é que eu posso bloquear isso antes do embarque. Então, isso tudo está se movimentando dentro de uma estrutura mais global, justamente porque a gente está numa globalização, o mundo é um só, né? Então, assim, dentro da vigilância sanitária do nosso país, a gente pode ver o que está recebendo. Então, assim, é um momento muito da gente entender que a dinâmica, ela acontece para ter melhorias. É o momento da gente ver que a rotatividade das coisas também, elas são necessárias para a gente poder verificar e fazer, de fato, melhorias. É muito interessante que a gente começa a ter aqui, dentro da década de 90, a formação de necessidade do sistema de vigilância sanitária, principalmente no finalzinho ali da década de 90. Eu começo a ter portarias ali falando sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária mais fortalecido, né? Eu precisava disso de uma maneira melhor. E logo em seguida eu começo a verificar que a vigilância sanitária ela não pode ser mais uma secretaria, ela precisa ser uma autarquia. E o que significa dizer uma autarquia dentro do plano, né, do nosso sistema, do Ministério da Saúde? Autarquia é você ter independência, é você ter um processo de independência, porém codependência. Então, assim, é um momento onde você consegue deliberadamente, eu falar onde está certo, onde está errado ali. As autarquias, elas são as agências. E aí, o que acontece na década de 90, em 1999, eu tenho a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária enquanto autarquia, que é a Anvisa. E a Anvisa, ela incorpora uma competência da vigilância sanitária junto com a competência do Ministério da Saúde, só que no momento com funções que era do Ministério da Saúde, ela agrega esses valores e ela traz para o Ministério da Saúde uma rotatividade de fiscalizadora mesmo e com a competência de criação de algumas legislações sanitárias. E a Anvisa, que é a Agência Nacional, ela é uma autarquia forte, é uma autarquia que delibera e ela tem uma questão muito voltada a essa independência, justamente para a gente poder entender isso.
Na década de 2000, é preciso muito a gente destacar que eu começo a viver a história dentro da construção da cidadania e da promoção da saúde, e aí eu começo a ter uma discussão de fato, o que acontece dentro do aprofundamento e da ampliação da vigilância sanitária, com as conferências de vigilância sanitária. Através dessas conferências, eu começo a discutir quais são as suas fragilidades, aonde eu tenho as igualdades, ou seja, dentro do país inteiro, eu tenho secretarias de saúde que trabalham exatamente do mesmo jeito. Será que no Pará funciona do mesmo jeito do que no Rio Grande do Sul, do que no Rio, do que no estado de São Paulo? Como é que isso funciona? E eu começo a estabelecer as desigualdades de um território continental que é o nosso, que até hoje isso ainda é uma discussão forte dentro da vigilância sanitária. Quais são as fragmentações das suas ações, que tipo de ações a vigilância sanitária estava. Então, assim, na década de 90 começa a ver essas fragilidades da extrema centralização, quais são os estados centralizadores, que tipo de centralizadores que eu posso ter, a baixa permeabilidade, ou seja, a pouca entrada dentro do meu controle social, isso também é uma questão. E eu começo a ver que eu tinha uma necessidade de integração das ações da vigilância sanitária e começo a trabalhar isso dentro dos CONAVISAs. É importante que eu comece a ter aqui a estrutura de uma estratégia mesmo de saúde da família, e aí eu começo de fato a trabalhar com processos e pensamentos aqui de prevenção e continuidade de tratamento. A gente começa a ver um conjunto de políticas de saúde, programas mesmo de distintas, ou seja, que agregam valores ao SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, assim, e faz com que isso entre em agregamento mesmo, e eu diferencio as vigilâncias ambientais, as vigilâncias epidemiológicas e as vigilâncias que a gente trabalha, que é a vigilância do trabalhador, com toda essa visão da vigilância sanitária, que a questão agora não é só punir, e sim, é uma questão muito mais de educar, comunicar, prevenir não é horrível, né? Mas, não, é prevenir mesmo. Prevenir para promover. Então, assim, existe a prevenção, existe a informação, existe a educação, existe a comunicação em saúde para conseguir promover e fazer a prevenção da saúde. Isso acontece dentro de um ambiente onde a gente começa a formular uma lei linda, ou seja, não só formular, mas colocar em prática a lei número 8080, que a gente vai ver aqui, que é o quê? Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. O que significa dizer isso? A lei número 8080, ela vai ser a lei orgânica da saúde, ela vai trabalhar com essa orgânica toda, com toda essa dinâmica, e é onde a gente baseia todos os conceitos viscerais da vigilância sanitária. E por isso ela é tão importante, por isso ela é tão falada, e é por isso que a gente precisa ter ela em mente mesmo, que ela vai agir nas 3 vigilâncias, na verdade, vigilância epidemiológica, vigilância do trabalhador, vigilância ambiental, e a vigilância sanitária englobando todas elas também e trabalhando e dando sustentabilidade a todas elas também. É importante que a vigilância sanitária agora, desde 2010 para cá, ela entra dentro de um processo de conjunto de trabalho, ou seja, é um conjunto de ações onde eu tenho uma compreensão integral de fato de que parâmetros eu tenho, e por isso essa ampliação tão grande, por isso também o número de legislações que cada vez se multiplica mais e cada vez a gente tem um número maior, e é por isso que a gente não precisa decorar todo mundo, e é por isso que a gente precisa ter, de fato, acesso às informações, e é isso que a gente vai dar para vocês durante o curso, aonde que eu busco essas informações, como é que eu busco essas informações. É muito importante a gente ter em mente que a vigilância sanitária, ela não tem somente um caráter punitivo. Pri, mas ela tem um caráter punitivo? Tem. Ela tem um caráter punitivo justamente porque a gente precisa de um caráter punitivo, porque ferir a saúde humana é crime. Então, assim, atentar contra a saúde humana é crime. Então, eu preciso ter penalidades em cima disso, enquanto consciência disso. Quando as legislações elas são publicadas, elas são colocadas a público no Diário Oficial, significa dizer que eu tenho acesso a essa informação. Então, se eu tenho acesso a essa informação e estou infringindo, estou indo contra essa lei, significa dizer que eu estou cometendo um crime e eu tenho que ser penalizado por isso. E é por isso que é muito importante o caráter educativo da vigilância sanitária, para se fazer valer essa informação, ou seja, para abrir essa informação para os demais e para
de fato as pessoas que precisam e que as pessoas que na verdade não precisam, mas são influenciadas por tal. É um momento de fato de orientação. Então a finalidade da vigilância sanitária, ela é uma finalidade muito intensa com relação a isso. Eu vou trabalhar nos processos da vigilância sanitária de normatização, registro, cadastro, licenciamento, autorização de funcionamento, fiscalização, monitoramento de produtos e serviços, investigação de surtos e agravos, ações educativas e atendimentos à denúncia. Coisa dessa, né, gente? Então, para ter coisa dessa, a gente precisa ter braços como profissionais como vocês, para a gente poder entender essa dinâmica e saber como é que isso funciona, porque a vigilância sanitária sozinha ela não consegue funcionar. Ela precisa de interlocutores, ela precisa de pessoas que passem as informações. Isso é muito interessante porque dá para a gente aspectos éticos de, por exemplo, o que é um risco sanitário. A gente vai falar sobre isso nos outros momentos. Hoje é o dia, né? Hoje é a aula de falar, a gente vai falar sobre isso. Mas é importante a gente ter em mente que isso ainda vai se abrir, que a gente ainda vai falar sobre risco sanitário, quais são os riscos sanitários que a gente tem dentro do processo de consumo da gente, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, que tipo de consumo é esse e de que maneira que a gente vai trabalhar com esse risco sanitário. A vigilância sanitária está muito aberta, muito atenta a esse processo, porque tudo dentro da vigilância sanitária está dentro do risco sanitário. Os processos administrativos da vigilância sanitária trazem para ela uma asseguração legal, como se fosse assim, uma base legal para ela poder construir, por isso tanta lei também, tá? Então isso é bem importante mesmo. A gente tem processos administrativos sanitários de atos, formalidades, eventos, enfim. A gente tem uma série de questões ali que a vigilância sanitária hoje pra gente aqui, eu tô passando para vocês de fato um processo muito simples da vigilância sanitária, dando uma simplicidade a ela e resumindo ao máximo. Não é um momento, de fato, mais uma vez, de decoreba com relação a isso, não mesmo, sabe? O que eu queria que ficasse da aula de hoje é que a vigilância sanitária ela é um conjunto de ações baseados em leis capazes de eliminar, diminuir e prevenir determinadas ações de controle de riscos à saúde, que a gente chama de riscos sanitários. Então, assim, é um momento de prestarem a atenção de prestação de serviço, bens de consumo, produtividade. É o momento da gente ver isso de uma maneira mais ampla e trazendo pra gente, de fato, que ela é um dos braços mais... Sei que tô puxando sardinha pro meu lado, mas ela é um dos braços mais importantes do SUS agora, não só nesse momento que a gente vive, mas ela é o controle disso daí, ela é uma atividade que integra o sistema de saúde, o SUS, né, o nosso SUS. Ela tem um poder que não é um poder de polícia, de prender e disso, daquilo, isso é bem interessante a gente falar, mas ela tem um poder de fiscalizar, ela é uma questão assim muito de política, de polícia administrativa, ela tem um poder administrativo, ela tem a legislação, mas ela não tem um poder de vamos prender, vamos... Ela tem que se associar ao poder de polícia real para poder entrar dentro dessa finalidade dela, ok? Então, assim, eu queria primeiro tirar isso, desvincular isso, porque, assim, é um poder de polícia administrativo por conta das questões, de fato, da legislação sanitária, mas o poder, ela condiciona, ela limita, ela é limitada. Eu tenho a liberdade de expressão e tudo, mas quando é um risco à saúde de grave, médio, eu tenho que analisar esse risco e até aí a gente precisa de um poder de polícia real, então dos outros órgãos que assumem esse poder, ok? Bom, gente, eu acho bem legal a gente ter falado sobre isso, espero que vocês tenham entendido, compreendido, espero que o áudio tenha ficado legal, o vídeo tenha ficado legal, que as coisinhas que apareceram aqui durante as explicações também tenham ajudado vocês, espero de verdade, e daqui a pouquinho a gente se encontra pra gente poder discutir isso. Se ficou alguma dúvida, eu queria que vocês trouxessem pra nossa discussão mais tarde, mais à tardezinha, né? Pra gente poder discutir isso e deixar as coisas um pouquinho mais claras, ok? Gente, um grande beijo e até mais tarde.